E é uma vida, né? Não dá pra trocar. Porque exatamente. Você não pode falar assim, ó, pega, beleza, não tá dando certo com teu filho, vamos pegar outro pra você. Não é assim, é o seu filho. Esse teu filho vai ter que dar certo com o seu filho, entendeu? É uma loucura isso. QualiCast, podcast número 1 sobre qualidade, excelência e gestão. Olá, você está no QualiCast, eu sou o Geison Leonardo Bastiani, seja bem-vindo a mais um episódio do seu podcast preferido. Olá, eu sou a Monize Carla e a gente vai falar de um assunto que fazia tempo que a gente não conversava, que é qualidade em saúde. A gente vai falar sobre desafios na gestão hospitalar. Nesse episódio, a gente vai falar sobre o impacto da qualidade na saúde, segurança do paciente como prioridade, desafios da qualidade no setor da saúde, e aí entra pessoas, compliance, vá olhando aí que você vai entender. Importância do treinamento continuado na saúde, por que a gestão por processos também deve ser um foco, como a comunicação impacta a cultura da qualidade e vem mais coisas por aí. Para falar desse assunto que é polêmico e que, assim, impacta todo mundo. Mas eu não sou da área da saúde. Pois é, meu filho, mas quando você vai no hospital, te impacta. Impacta todo mundo. Quem que a gente trouxe para falar disso aqui? A gente trouxe a Ana Paula aqui com a gente. Seja bem-vinda. Obrigada. Cliente QualiEx. Ah, é verdade, é bom falar disso. É a maior qualidade da Ana Paula. É mentira, gente, mas ela é cliente QualiEx. Sou administradora, tenho uma formação na área de direito, né? Eu falo que eu sou administradora com OAB porque eu não advogo. Que bom, que bom. Que bom. Os advogados não gostam muito de mim, que bom. Não, mas eu fui atrás da formação na área do direito, mas para agregar a minha condição de gestor hospitalar, né? Eu falo assim, quanto mais ferramentas, mais chance a gente tem de ser um pouquinho melhor na gestão hospitalar, que, como vocês falaram, ela é polêmica, ela é super desafiadora. E a gente tem que reunir arcabouço para isso. Sim, e a judicialização não só no Brasil é uma coisa que tem pegado muito, né? Exatamente, virou inclusive uma indústria. Então existe a judicialização pertinente que garante acesso a serviços que estão disponíveis, mas às vezes não acessíveis, e tem aquelas de oportunidade mesmo. Não vamos nem entrar nessa, né? Mas é exatamente isso. A gente sabe que a justiça está aí para ajudar a gente, mas tem gente que procura aquele famoso caminho fácil, né? A gente vê isso. Mas, Monize, apresentando a Paula, de onde que ela é, então? Falou que ela é cliente, mas eu vou dar onde? Ela já começou falando aí, né, que é formada em administração e tal. E Ana Paula, você está há 29 anos na Skol. Isso. E é uma instituição de saúde, né, que não é privada, que às vezes a gente já trouxe aqui algumas empresas, né? Exatamente. Que era um cenário um pouquinho diferente, né? Fala um pouquinho qual que é o seu trabalho na Skol. Até você estava contando que participa de vários reuniões, órgãos ali que apoiam. Isso, é a Irmandade da Santa Casa de Londrina, a Skol, né? Ela é uma instituição privada, só que sem fins lucrativos. Então, o que significa isso? Nosso regime jurídico é privado. Porém, os lucros, e a gente pode ter lucro, como toda empresa, a única diferença de uma empresa com finalidade lucrativa é que ela não pode distribuir lucro para os seus sócios. Os resultados são reinvestidos, que porventura existam, são reinvestidos nela mesma. Então, esse é um princípio fundamental das instituições filantrópicas. Então, se porventura temos resultado positivo, esse dinheiro fica dentro do hospital para movimentar as suas próprias atividades. A Irmandade é uma instituição que foi fundada em 1936. Então, tem 88 anos. Londrina fez 90 anos. Nossa, tinha 2 anos de idade. Exatamente. E a Santa Casa, a edificação, quem vai a Londrina, vai ser fácil se lembrar da Santa Casa. É uma edificação histórica. Sim. A Santa Casa tem 80 anos. Ela foi inaugurada em 7 de setembro de 44. Então, um grupo de imigrantes, que tinha um hospitalzinho da Companhia de Terras Norte do Paraná, eles estruturaram a Santa Casa na época, quando fundada, assumiu a gestão e angariou fundos, donativos para construir aquilo que a gente vê hoje na Rua Espírito Santo, lá em Londrina, que é toda uma fachada histórica. E ao longo do tempo a Santa Casa foi ampliando estrutura, ampliando capacidade instalada para atendimento na área de urgência, internação hospitalar, ambulatórios, e hoje nós temos 274 leitos ativos lá dentro. Nossa, é bastante. São bastante leitos. Isso, a gente tem um potencial ainda de 100 leitos para ampliação. Ainda existem leitos fechados que estão aguardando oportunidades de credenciamento junto ao SUS e operadoras de saúde para serem ampliados, né? E aí nós temos, né? Então a Irmandade é um grupo, é um complexo na área da saúde que reúne
a Santa Casa, o hospital infantil, um hospital exclusivamente pediátrico, então atende pacientes até 12 anos. Então é um hospital também de alta complexidade, são 50 leitos exclusivos para crianças. Então, que atende, assim, e o âmbito de atendimento do hospital infantil é maior que o da Santa Casa ainda, né? Porque a gente atende lá. E ele é super demandado. Muito. Cirurgia cardíaca infantil. Existem 2 lugares no Paraná que atendem cirurgia cardíaca infantil. Um é o Hospital Pequeno Príncipe em Curitiba e nós aqui no infantil. E aí a abrangência é nacional. São só em torno de 40 hospitais que fazem isso no Brasil todo. Então nós recebemos crianças do Nordeste, do Sul, do Norte, enfim, justamente pela especificidade e especialidade. E aí temos uma escola, né, um centro de formação profissional em saúde, é o Centro de Educação Profissional Mater Terra Admiráveis, é Mãe 3 vezes Admirável, e aí forma profissionais de nível médio na área da saúde. Que legal. E nasceu justamente porque a Santa Casa ela precisava de profissionais especializados e não existiam escolas. As irmãs que ajudaram na fundação e fazer a Santa Casa acontecer desde a década de 30, elas eram as enfermeiras, as cuidadoras, elas doavam sangue, elas faziam tudo. E depois acabaram virando as professoras também. Exato, e aí o instituto, né, a congregação, não se chama congregação, é um instituto das Irmãs de Maria de Xanxta. Elas são muito fortes e elas entendem que a formação, o exercício das religiosas é dentro desse mundo profissional. Então elas se formam, são enfermeiras, são contadoras, elas trabalham também muito na área de educação. Então elas investem na formação profissional para essa atuação qualificada na comunidade. Então a Santa Casa já chegou a ter 18 irmãs lá dentro. Hoje são menos, até porque as vocações estão cada vez mais difícil, mais difíceis, né? Isso alcançou também o Instituto. Então elas eram tudo. E aí a escola, né, o Centro de Educação Profissional, nasceu de uma primeira necessidade, que era dotar a Santa Casa de profissionais especializados. E hoje forma para todo mundo, né? Forma para todos os outros hospitais, forma para outros municípios, apesar de que hoje os cursos técnicos, eles já estão sendo ofertados por várias escolas, então o que era uma carência na época foi na década de 60. Hoje já não se sofre mais com essa dificuldade na formação dos profissionais. Mas agora eu vou falar um pouquinho do lado de quem contrata, né? E a gente agora, e isso é meio maluco, né? Porque tem mesmo oferta de formação, a gente enxerga isso, mas na hora de contratar não parece que tá mais fácil. Eu não sei como é que tá para contratar para vocês muito contratarem difícil, lá. Muito difícil. E o que acontece? A gente tem assim, um privilégio. O mesmo manual técnico que a gente utiliza dentro da Santa Casa e do Hospital Infantil é o que é ensinado na nossa escola. Então, de certa forma, nós recebemos um profissional preparado para aquele trabalho já, né? E nós somos o campo. Então, eles já exercitam o que vai ser a sua profissão no futuro lá dentro. E isso é uma excelente oportunidade, porque hoje em dia, infelizmente, muitas escolas, elas estão carecendo de campo de estágio. Como é que você faz um curso dentro da área da saúde e não tem uma prática correspondente? Então, isso tem sido muito, tanto que a gente é muito assediado pelas universidades para ser campo na área da saúde, porque a saúde acontece dentro do serviço de saúde. Na hora ali. Você dá até certo ponto dentro do laboratório. Claro. Você tem a simulação realística. Hoje em dia, a tecnologia não tem limite. Porém, esse contato humano, o momento da verdade... Mas nada supera a realidade, né? Nada supera a realidade. O ambiente hospitalar, você ter ali o paciente envolto no ambiente, na sua ansiedade, família. Então, são componentes que, por melhor que seja a escola, por mais infra que ela tenha, não supera essa experiência. É que você não simula isso. Não simula. E aí é o hospital, é a atenção básica, porque aí os programas dos cursos, eles têm que preparar essa pessoa para trabalhar dentro de uma clínica, de um hospital, enfim, dentro da variabilidade imensa que existe no campo da saúde para atuação profissional. Mas legal. Ô, Moniz, então acho que... Bom, o nosso ouvinte, você que tá ouvindo a gente, acho que ele já começou a entender que hoje vai ter... Hoje tem bala na agulha, não é só nós dois aqui. Graças a Deus tem alguém... E é um monte de coisa, né? Tem alguém que vai salvar a gente aqui. Imagina. A gente sempre gosta quando tem quando tem convidado, né, Paulo? É muito mais fácil, é tão gostoso, porque daí eu só pergunto e deixo a pessoa responder. Entendeu? Eu não tenho que pensar mais. Mas assim, brincadeiras à parte, é legal trazer pessoas do campo, porque o nosso ouvinte também tem um plano de contratação. Sim. O nosso ouvinte também tem essa dor de... Você ainda deu um exemplo que a gente não tem. Quando chega um profissional formado, nem na nossa empresa, nem de quem está ouvindo, o profissional vem do jeito que a gente esperava. Sim.
Porque a gente... Você vai moldando. Exatamente. Vocês estão tendo uma... Então é legal até para ouvinte tirando insights aí, pra gente conversar. Mas, Mo, antes da gente avançar para a pauta especificamente, né, que é qualidade na saúde, eu acho que vale pedir para você que tá ouvindo a gente seguir no Spotify, dar todas as estrelas, falar que gosta da gente, minta para sua mãe que a gente é legal. Essas coisas, né? Indique pro seu amigo. Se você não gostou, indique para um inimigo. Mas indique para alguém. Fale da gente. Mo, a gente vai falar de gestão hospitalar. Ana Paula tá aqui para salvar a gente. Mas antes tem mensagem de ouvinte? Temos. Então vamos ouvir. Salve, salve, Monize e Jason. Aqui é Fabiana, de Joinville, Santa Catarina. Gostei bastante do episódio que foi falado sobre qualidade do esporte, na logística. Sempre falo que o QualiCast é a minha dose diária de motivação, que mantém a chama da qualidade acesa, tirando toda essa puxação de saco, porque como fã, eu também quero ganhar meus fabulosos stickers. Deixe também uma sugestão aí para um episódio sobre o SASMAC, nosso Sistema de Avaliação de Saúde e Segurança do Meio Ambiente e Qualidade. Valeu, QualiCast! Olha aí, Monize. Meu Deus, hein? Como que é o nome da ouvinte? Fabiana. Pelo menos a Fabiana... você é sincera, Fabiana. Obrigado, viu? Obrigado. Ela falou assim, já puxei o saco, agora manda os meus stickers. Transparente, né? Tem uma intenção clara. Mas toca o sino aí que tem que fazer um episódio sobre SASMAC. Puxa, tá devendo esse episódio. E é outro assunto também crítico. SASMAC as transportadoras utilizam muito essa certificação. Tem a ver com o transporte de conteúdos periculosos, vamos dizer, críticos, né? Então, realmente, Fabiana, a gente precisa falar mais sobre o assunto. Obrigado pelo puxão de orelha. E você vai ganhar agora, a gente ia mandar pra você um carro zero, mas como ela pediu stickers, vamos mandar os stickers mesmo, entendeu? Porque a gente não quer frustrar nosso ouvinte, né? Entendeu? Então assim, e pra ganhar stickers, como a Fabiana vai ganhar, obrigado, viu, Fabiana? Brincadeiras à parte, tadinha da Fabiana. Obrigado por mandar o seu áudio. Outra coisa que é animação, né? Você viu? A gente mantém a chama da qualidade acesa. Me senti um coach. Se ela quiser ganhar, mais gente quiser ganhar sticker, manda áudio para 43 998 220077. Se você estiver vendo o vídeo, você vai ver um QR Code aí, é só escanear e mandar o áudio pra gente. Fale pra gente o que você tá achando do QualiCast, peça conteúdo, mande críticas, dúvidas e elogios também, né? Se der na telha, pode mandar também. Legal, a gente tá no tema de novo, falando de qualidade no setor da saúde. Monize, sobre o que a gente vai falar hoje? A gente vai falar dos desafios da gestão hospitalar, né? Da qualidade no setor da saúde. E a gente tem uma diferença, né? Quando fala de setor da saúde, que quando a gente fala muito de indústria, né, a gente lida com refúgio, materiais, coisas assim muito, né, visíveis, né? E quando a gente fala, né? É só trocar. O defeito tira da esteira. Tira da esteira, é isso aí, né? Você consegue pagar, né? Pô, teve prejuízo, vai ganhar esse dinheiro de novo e tá tudo bem. Mas quando a gente fala de saúde, a gente tá falando de vida, né? Uma questão, assim, muito mais delicada, vamos dizer assim. E, Ana Paula, até nesse processo, né, que 29 anos, acho que você consegue acompanhar uma evolução, né? Posso falar, chegou como estagiária. Como estagiária e... Estagiária voluntária do curso de administração. E hoje a sua posição lá, você é diretora... Eu sou diretora superintendente, então, assim, o primeiro escalão executivo, né, porque a gente tem uma estrutura voluntária, o primeiro escalão executivo. Então, é uma carreira de sucesso, tá vendo? Eu falo para as pessoas, e uma coisa que desculpa, eu cortei a tua pergunta, mas eu quero fazer um parênteses aqui, que hoje tem na TV, na novela, no Instagram, que você tem que trocar de emprego a cada 2 anos. É uma coisa que eu detesto. Eu nunca fiz, né? Agora que eu tô na Forlós, eu tô enrolado, porque a empresa, eu sou sócio, então o conselho tá quase me mandando embora, mas beleza, enquanto eu estiver aqui, eu vou estar por aqui. Mas é legal ver essa carreira sendo construída, né? E não acontece do dia pra noite, né? Não, é isso que eu falei. Recentemente eu tive uma oportunidade de falar para os alunos do último semestre do curso de administração da UEL, que foi a universidade onde eu me formei. E eu lembro até hoje, quando eu participei dessa mesa redonda, eu estava lá no último semestre e vendo os administradores já com uma carreira sólida. E aí eu
Imagina, 30 anos depois, estava Você- eu sentada lá ouvindo. E foi exatamente isso que eu falei para os alunos. Eu falei, gente, às vezes na novela a gente vê, né? Aquelas super carreiras, meteórico. A pessoa dorme numa posição, acorda na outra e a vida é transformada. E o que eu vejo, assim, é um plantio e uma colheita diária. Eu falei, Sim. são 29 anos. Eu assumi essa posição em abril desse ano. Eu ocupava uma posição de relevância, de liderança lá dentro. Mas a superintendência aconteceu agora em abril. Então, ela é recente. Mas foram 29 anos. Não foi do dia pra noite. Não né? foi, e também não foi algo que eu falei, eu quero estar lá. Nunca, nunca. As coisas sempre foram muito naturais na minha vida. Eu sempre me propus a fazer algo além do que a minha função exigia. Sempre fui muito curiosa. E eu acho que isso é o perfil do administrador. Né? Me aprofundei, procurei conhecer o meu ramo de atividade, porque quando a gente sai da universidade, o que a gente sabe? Você domina ferramentas de gestão, você aprende, só que é no mundo real, né? No livro, que aplica. você vive isso, né? E aí eu saí com 21 anos. O que eu sabia, Jesus amado, né? O que eu sabia? Agora. Tanto que eu brinquei nessa mesa redonda com os alunos de administração, eram 2 egressos também do mercado financeiro. E eles falando em investimento. Eu falei, gente do céu, não me perguntem, por favor, nada de investimento. Eu trabalho dentro da área da saúde. Eu trabalho sem dinheiro. O meu dia a dia é déficit. Então, se me puserem dinheiro a mais... Eu nem sei o que fazer. Não sei nem que roupa eu uso. Super perdida. Deus não me deixa ganhar na Mega Sena, porque eu acho que eu ia ter um infarto e eu não ia saber o que fazer da minha vida. Então, eu fui, além de tudo... para um setor, a área de serviço, que normalmente a formação acadêmica não explora muito. E eu lembro que a UEL dava muita ênfase para a indústria, que é aquilo que a Monize falou. Para tanto X de produto, eu preciso dessa matéria-prima, dessa matemática, e tudo bem. Aí tem um percentual que pode sair com defeito. A gente retrabalha, né? A gente retrabalha. E a saúde é aquilo, né? Cada pessoa é uma área de atuação, é como você depende muito do cliente, da resposta que o cliente vai dar. Então, se aquele paciente ele segue o tratamento, ou se ele tem uma condição de saúde melhor que o outro, então às vezes 2 pacientes são submetidos ao mesmo procedimento e um tem um determinado resultado e o outro não. É como vocês aqui, vocês têm clientes, é uma prestação de serviço, você oferece o mesmo produto, porém desfechos diferentes. Né? Então, é uma área que a previsibilidade ela é praticamente inexistente. Isso, praticamente não é isso que quer dizer. Só que a essencialidade é absurda, porque aquilo é a vida de alguém. Não é? É o cuidado. Eu acho que até o ponto que a Monize queria trazer, né? Que na indústria a gente tem as não conformidades, né, amor? Sim. Tem uma não conformidade. E lá, aqui na área da saúde, não é o termo que a gente usa, né? Evento adverso. Evento adverso, exatamente. Notificações. Então, exatamente. E aí tem toda uma... E é uma vida, né? Não dá pra trocar. Porque você não pode falar assim, pega, beleza, não tá dando certo com teu filho, vamos pegar outro pra você. Não é assim, é o seu filho. Esse teu filho vai ter que dar certo com o seu filho, entendeu? É uma loucura isso. A não conformidade é tipo uma queda de leito que tá colocando em risco a vida do paciente. Então, exatamente. Então, isso é muito pesado, né? Porque assim, a gente também, quando chegou na área da saúde, também tomou um choque. A gente também fazendo qualidade para a indústria, para a área de serviço. Sim. Quando a gente começa a atender a saúde, começam a aparecer coisas que a gente não está acostumado. Eu não imaginava que pessoas caíam de leito. Mas por que a pessoa cai de leito? Não é que ela quer, é que ela está doente. E você pensa assim, você está numa condição, num hospital superlotado, dentro de um pronto-socorro, você não tem mais vaga. Você tem um paciente que teve um incidente na rua, a ambulância do SAMU parou ali, resgata e ele precisa levar para algum lugar, porque qualquer lugar é melhor do que esse paciente sendo atendido ou na rua ou dentro de uma ambulância. E aí ele deixa esse paciente dentro de um pronto-socorro que já não cabe mais gente. Então eu tenho um box para atender uma pessoa, eu tenho 6 lá dentro. Numa maca estreita. Não é preparada para aquilo. Não é para isso. Aí chega um paciente que teve um trauma de crânio, ele chega confuso, ele chega tenta levantar, agitado. Então eu falo assim, é o ambiente propício para o quê? Para um evento adverso. Isso, né? Tanto que existem metas que são mundiais de segurança do paciente. Sim. Justamente, existem países que essa não é a realidade, mas Londrina é a realidade. Acho que aqui em Cornélio também. É a realidade que a gente tem imposta, né? A gente gostaria que não fosse assim, porque muitas vezes, até na Santa Casa, a gente aqui quando acessa a Santa Casa também, como tem muita gente na empresa, de vez em quando a gente tem que acessar hospitais aqui, é normal. É o que a gente tava brincando, a gente só gosta de ir pro hospital pra obstetrícia, né? Isso. É a única, ninguém quer ir. O resto é um lugar que as pessoas quando a gente acessa,
a gente percebe que a gente queria outra realidade, mas ela não existe. Infelizmente. É o que a gente tava brincando, não tem como lutar com a realidade, né? Não tem como lutar, mas assim, a gente estava batendo um papo anterior falando das federações, das confederações, dos órgãos representativos dos hospitais. A gente trabalha justamente para isso. Como eu sou obrigado a fazer um atendimento tão essencial, acima da minha capacidade técnica operacional, então, invariavelmente, a qualidade dessa assistência vai ficar prejudicada. Não tem como, né? Esses dias a gente teve uma avaliação do nosso contrato, e aí a gente tem pontuações no nosso contrato com o Sistema Único lá de Londrina, né? E eles falaram assim, o pronto-socorro, e a gente tem um centro de emergência e trauma grande, complexo. Mas, Paula, a privacidade lá dentro do pronto-socorro está prejudicada. Eu falei, gente, onde é para estar 11 pacientes, tem 60. Como é que eu vou colocar um biombo separando cada leito, cada maca, cada cadeira? Porque aí eu garanto a privacidade, mas eu comprometo a segurança. O paciente tem uma parada cardiorrespiratória ali, eu não vou enxergar porque ele está no fechado, seu ambiente privativo, dentro daquele campo de guerra. Então é aquilo, segurança, você prejudica o aspecto relacionado à humanização. Se você garante a humanização, você compromete a segurança dentro de um contexto desse. Então, são dilemas que a gente vivencia e a gente sempre opta pela segurança. Perfeito. É para ali que as pessoas estão. Não que a humanização, a privacidade não sejam importantes. Claro que é. Você pega uma senhora idosa que nunca se despiu na frente dos filhos e de repente está lá, naquele pronto-socorro, com pessoas que ela nunca viu na vida, debilitada, com dor, sofrendo, e ainda, vai fazer um banho de leito, o pessoal tentando proteger, cobrir, mas existem coisas que vão ficando muito difíceis. Então, assim, eu me coloco no lugar da filha, dessa senhora, e eu sei como é difícil. Mas são escolhas que a gestão tem que fazer em detrimento, às vezes, de outras coisas que são importantes. E isso, infelizmente, é muito usual. Então, a gente tem combatido muito isso. Será que não é um redimensionamento de leitos, de estrutura de saúde? E Londrina é uma referência muito importante na área da saúde. Então, invariavelmente, se a gente tem um entorno que está com serviços muito prejudicados, uma redução de leitos, hoje os hospitais de pequeno porte sofrem muito. Eu vejo assim, hoje a gente, como Santa Casa de Londrina, a gente tem um custo fixo muito alto, mas a gente tem um volume importante que garante uma receita significativa. Mas quando você pega um hospital de pequeno porte, um atendimento de média complexidade, o ticket médio é muito pequeno. Sim. Então, o que a gente está vendo? Muitos hospitais reduzindo leitos ou até fechando. E os grandes centros acabam tendo que assumir aquilo que os pequenos faziam. E não conseguem mais fazer com qualidade, né? A gente percebe aqui, para o nosso ouvinte que não sabe, a gente está na Grande Cornélio Procópio, né? Uma cidade de 40 mil habitantes, e Londrina aqui do lado é onde a gente deixa o nosso aeroporto, né? Mas é um lugar que tem... que quebra o galho na saúde. Quebra o galho na saúde de vez em quando. Mas assim, falando sério, né? Uma cidade de 45 mil habitantes onde nós estamos, Londrina tem quase 600, quase 600, a região metropolitana que é maior, mais de 1 milhão. Isso. Então mais assim... de 1 milhão. É normal aqui de Cornélio, para procedimentos simples. Usual. As pessoas irem até Londrina. Ir para Londrina, exato. Então assim, isso, claro, quando isso é programado, eu vou lá fazer uma estética, ou eu vou lá para uma cirurgia letiva, que eu programei, é uma coisa. Agora, eu vou dar um exemplo prático da minha vida particular. Sim. Meu filho teve um problema, acordou um dia ruim, apendicite. Olha. 9 anos. Sim. E todo pai fica... É uma cirurgia de... É engraçado que os médicos falam, é uma cirurgia de rotina pra você. É meu único filho, eu só tenho um apêndice, você vai tirar. Entendeu? Assim, eu tô preocupado. Com sabe? certeza. Então, assim, rotina de quem, né? Rotina de quem, carapaz? Exato. Então, assim, é muito louco isso, mas daí, aqui em Cornélio Procópio, existe cirurgia de apêndice? Existe, mas existe apêndice... Pediátrico? Não tem. Não tem. Daí vai pra Londrina. Eu tentei levar pro infantil, não tinha vaga. Sim. Lotado. Sim. Então a gente foi num outro hospital muito bom, deu tudo certo, graças a Deus. Mas, veja, acessamos Londrina, a gente foi um desses que ocupou uma vaga que é... Mas isso é muito usual, né? O sistema, ele é hierarquizado em níveis de atenção e são estruturados grades de referência. E o que faz sentido também, porque às vezes um pediátrico, cirurgião pediátrico, que não teria serviço, vai fazer o quê? Exatamente. Quanto mais específico, quando você faz esse recorte da pediatria, graças a Deus, criança fica muito menos doente que adulto. É verdade. E também o nosso tempo de vida quanto criança é bem menor, né? Então, assim, a proporção de atendimentos adulto em detrimento das crianças é infinitamente maior. Então, aí você vai fazendo um recorte, porque pensa que os profissionais
tem que fazer uma formação geral. Então, pega um cirurgião geral. Ele faz o curso dele de medicina, depois faz a cirurgia geral e já está apto a operar adulto. Criança não, ele tem que, depois de fazer cirurgia geral, fazer cirurgia pediátrica. Legal. Então, você vai afunilando em termos de especialidade, especificidade do profissional e por um contingente. Quantas crianças precisam operar? E cada vez menos crianças. Graças a Deus. Hoje eu vejo lá o hospital infantil, um hospital de complexidade. A criança que está lá é uma criança complexa. Então, as infecções, as grandes pneumonias, os traumas, os acidentes, os problemas neurológicos, os cardiopatas. Então, cada vez mais, os hospitais infantis são centros de atendimento de complexidade de criança. E aí, essa raridade gera uma dificuldade tremenda de encontrar profissionais. Por isso que você tem que ter centros de referência. Sim. Agora, isso tem que ser de conhecimento das pessoas. O que eu procuro quando eu preciso. E, às vezes, a população não sabe disso. Mas aí existem os órgãos de regulação, né? O SAMU, Sim. as centrais de leitos que identificam a necessidade. Hoje, os planos de saúde, a Unimed, ela já sabe para onde levar, onde tem determinada especialidade, enfim. Então, foi se criando órgãos de regulação que levam o beneficiário do plano, o usuário do SUS, no serviço que ele necessita. Faz um diagnóstico preliminar e aí leva para onde precisa. A gente conseguiu trazer aqui, né, um monte de desafios da operação, né? A operação. A gente tá falando isso que a gente não falou ainda da pressão regulatória que existe em outros hospitais. Altamente regulamentado. A gente também tem a questão dessa atualização constante. Muda uma RN, muda uma... Demais. Cada vez que muda alguma coisa, é aquela correria. Sim, não, e você pensa assim, o hospital é um monte de empresa dentro de um lugar, né? A gente só não faz assistência. Eu tenho um restaurante. Pensa aí, a nossa Irmandade. São 1.900 pessoas. Quantas refeições a gente não serve para o nosso time, para os pacientes, para os acompanhantes. Então, eu tenho uma construtora, né, que tem um baita de um serviço de engenharia, de manutenção. Eu tenho o restaurante. Tem uma lavanderia. A lavanderia nós terceirizamos. É uma empresa de Maringá. Mas há até pouco tempo, foi em 2018 isso, existia uma lavanderia imensa. E ainda assim, por mais que você não tenha que lavar, você tem que fazer a gestão do que está lá. A rouparia não você tira. Tem as camareiras. Então, aí tem um faturamento. Então, você tem uma área administrativa imensa. Eu tenho que faturar essa conta. E o nosso negócio é assistência. Mas o entorno é muito grande. Legal. E aquilo que vocês falaram, né? É altamente regulamentado, dinâmico. Com pouco recurso? Pouco recurso. Eu falo, nossa, é o território mais animado. Eu falo, tô lá há 29 anos, mas falo assim, Ana Paula, qual é a sua rotina? Não existe. Não existe. Não tem rotina. Justamente não porque tem, é isso. Não tem morosidade. Aqui não tem morosidade, não tem tédio aqui. Não tem tédio, é isso mesmo. Então, é uma área super regulamentada, a gente tem que estar muito antenado nisso. São normas sanitárias, além daquelas que são afetas a qualquer empresa. É o alvará do Corpo de Bombeiros, licença de funcionamento, enfim, legal. Tudo que a gente está suscetível em qualquer ramo de atividade. Muito bom. E a gente falou de alguns desafios, nosso ouvinte está falando, poxa, gente, você vai vir aqui só contar desgraça pra gente. Não, calma, é que agora a gente vai discutir o que a gente quer falar, né? A gente quer falar de como que a qualidade, né? Qual o caminho que a qualidade pode percorrer para começar a resolver, porque tudo isso tem solução. A Santa Casa existe há 82 anos, se não der... Exatamente. Então, assim, existe um caminho, né? Ele só não é simples, e a qualidade ajuda a gente a construir isso. Exato. Não, e assim, os hospitais, de uma forma geral, eles reúnem profissionais das mais variadas formações. Vamos pensar assim, você tem os médicos, você tem os enfermeiros, fonoaudiólogos, psicólogos, fisioterapeutas, farmacêuticos, nutricionistas, enfim, é uma babel de profissões, todas regulamentadas e protocoladas, né? Então, isso é importante. Eu falo, ao mesmo tempo que a gente fala do universo e complexidade, existem normas que regulamentam tanto o exercício da profissão quanto a interface dentro da assistência. Então, só que aquilo são pessoas, né? E aí é que o negócio não aí fica peças. Animado, não são robôs, são pessoas, né? E aí a adesão ao protocolo, eu falo para todo mundo, gente, eu adoraria chegar aqui e fazer o que me dá na telha, o que eu quero. Mas, na verdade, a gente tem que fazer o que o paciente precisa. Muito legal. Dá na medida da necessidade do paciente, nem mais nem menos. Porque como você falou, a gente está dentro do hospital. Ninguém quer estar lá. Ninguém quer ficar 1 minuto a mais se não precisa estar. Então, o ajuste e a organização da estrutura é muito em função disso. Como integrar esses protocolos, como as equipes interagem
para oferecer uma assistência que tenha continuidade. Pensa assim, nós temos 4 hospitais. Tem a jornada, basicamente, assim, na sua maioria, são profissionais que fazem a jornada 12/36. Então, eu tenho o time que trabalha no dia par, das 7 às 19, no dia ímpar, das 7 às 19, noite par e noite ímpar, 19 às 7. Então, a gente tem 4 universos. E o paciente, ele está nas 24 horas. E o paciente até se perde nisso, ele não sabe quem chega. Então, aquela mocinha, quem é bom, a turma do dia tal, olha, nos atendeu bem, mas dessa noite eu senti dificuldade nisso, toquei a campainha, demoraram para vir. Então, são 4 universos que tem que garantir uma solução de continuidade para aquilo que está acontecendo com o paciente, que é único e está lá todo o tempo. E a qualidade ajuda a gente construir isso, né? E os desafios dos handoffs, né? A quantidade só de passagem. Sim. A quantidade de passagem, bastante de processo que acontece. Muito. Então, assim, cada vez mais se investe em registro. A gente teve um hackathon lá na Santa Casa e acho que dos 16 grupos, 3 se dedicaram a desenvolver, porque a gente colocou como desafio a comunicação entre os profissionais. Justamente isso, porque você tem um prontuário. Pensa numa unidade de internação com 30 pacientes. Um enfermeiro entrando, 2 enfermeiros entrando, 2 enfermeiros saindo. Então, eles fazem aquela passagem de plantão e vão dizendo o que é crítico, o que está pendente em cada paciente. Então, é aquilo tudo, elas vão ao longo do plantão fazendo anotações, como se fossem resumos, de cada caso, para o colega já pegar, porque ela não vai conseguir ler todo o prontuário. E pensa assim, em unidades de alto giro, cirúrgicas, você veio num plantão hoje, depois, nas próximas 36 horas, são outros pacientes. Toda aquela equipe já girou, né? Já girou. Quando você tem unidade de longa permanência, pacientes mais crônicos que ficam mais tempo, é diferente. Às vezes você, é mais fácil. Então, você tem um paciente mais crítico, porém, você conhece aquela história, já interagiu com acompanhantes, com visitantes, enfim. Então, cada lugar tem a tua criticidade, o teu desafio. Então, os instrumentos de gestão voltados para garantir uma coleta de informação, de passagem de plantão, um resumo clínico, estão evoluindo muito, justamente porque são muitos pacientes, separar aquilo que é crítico ou não, um exame pendente, um parâmetro lá que está fugindo um pouquinho da regra, que precisa de um olhar mais cuidadoso. Então, cada vez mais a gente procura mecanismos que facilitem a vida, O prontuário eletrônico foi uma tremenda de uma revolução. Apesar de que eu me lembro, nós implantamos lá em Londrina, lá na Santa Casa, em 2005, e foi uma revolução para o mal. Nossa, só faltou ser apedrejado. Teve gente que pediu para tirar. Foi na associação médica, no CRM, como é que pode isso? Hoje em dia é o contrário. Porque nós tínhamos naquele formulário imenso todas as anotações, a gente batia o olho e enxergava tudo. Era a anotação do técnico, a evolução médica, a checagem, então ele olhava, via tudo. E aí o prontuário eletrônico, quando fragmentou o que cada profissional faz, perdeu essa visão do todo. E é natural, porque a gente está transitando de uma tecnologia de papel para tecnologia. É natural, a gente não é a mesma coisa, né? Pensa isso, quanto tempo depois? Nossa, 20 anos atrás. 20 anos atrás, Era muito difícil, o povo catava milho, como se dizia, né? Não sabia nem digitar no teclado. Muitas pessoas não tinham contato com a tecnologia. E isso foi para todo mundo. Do técnico de enfermagem mais experiente já, velho de casa, até o médico mais novo. Então, a questão da tecnologia e da ferramenta hoje dentro dos hospitais, ela é fundamental. Justamente porque a gente acaba, às vezes, perdendo muito tempo na frente de uma máquina e pouco tempo na frente do paciente. Só que a gente está lá para atender, para assistir. E o paciente sente a diferença, né? Com certeza. Ele precisa. Moniz, vamos falar, a gente vai falar de qualidade agora, vamos entrar no tema. E, Moniz, vamos falar quem é que banca essa fortuna que você ganha de salário? Eu ganho. Vamos lá. Sim. Esse Qualicast é patrocinado pela Forlogic, uma empresa que há mais de 20 anos surpreende com tecnologia e relacionamentos que simplificam a qualidade. Junte-se à maior comunidade de qualidade do Brasil e descubra como podemos impulsionar os resultados da sua organização. Acesse o nosso site e conheça soluções completas que vão apoiar você e a sua empresa na busca por uma qualidade real.
Ana, você é diretora, né? E eu acho que às vezes a gente fala muito com analistas da qualidade, coordenadores, e existe essa distância. Às vezes o analista, o coordenador fica pensando, pô, o que pensa o diretor, né? Eles ficam ali se perguntando. Sim. E você sempre valorizou muito a qualidade. Sim. Então eu queria que você falasse um pouco qual o papel da qualidade na sua visão hoje dentro desse papel de diretoria? Olha, eu falo assim, a qualidade ela facilita meu trabalho, né? Porque tem tudo a ver com organização. Como a gente já falou aqui, é uma área muito regulamentada. Só que para você saber se esses processos estão acontecendo como devem, porque uma coisa é eu ter o protocolo ali, outra coisa é como ele acontece na prática. Então, esse monitoramento de indicadores, os processos estarem mapeados, então, e o indicador, né? Porque esse é o resultado que vai dizer se a coisa está funcionando. Exatamente. Direto, não. Então, à medida que a gente tem uma estrutura de indicadores, claro, não é aquele compêndio sem indicador, não. É começar do pequeno. E dentro da área da saúde existem indicadores que eles dizem muito sobre assistência. Então, a reinternação, as taxas de infecção hospitalar, taxa de óbito. Então, ele já diz muito sobre a qualidade da assistência que você tem. O tempo de permanência, pensando que quanto menos o paciente fica, melhor. Claro, com a resolutividade, calibrando a taxa de reinternação e de óbito. Então, são indicadores que fazem a gente ter noção e conduzir a máquina para onde ela deve ir. Então, a área da qualidade, além de ser essencial para a prestação de serviços de saúde, né, esse monitoramento de indicadores, a questão da gestão de processos e por processos, ela é fundamental, porque lá o processo é mais importante que o resultado. Porque às vezes o desfecho foi o falecimento do paciente, mas ele era inevitável. Mas foi feito tudo que se podia. Exatamente. Então é o caminho. Que caminho foi percorrido? Ok, se aquele caminho foi o certo, independente do desfecho. Então, a área da saúde, é como vocês falaram, não é um produto que sai certo. Porque às vezes o pior, entre aspas, acontece mais. Tudo foi feito como deveria ter sido feito. E você trouxe um exemplo que eu gosto muito quando a gente fala de saúde, né? Que as pessoas, às vezes, 2 pacientes numa mesma situação clínica, com resultado diferente, mas um deles é um cara que se cuidou a vida inteira, não fazia exercício físico. Sim. A gente tem números interessantes, por exemplo, pessoas que estão em UTI, que têm músculos, sobrevivem muito mais do que pessoas sem músculo. Coisa que até 10 anos atrás não se discutia esse assunto, ninguém não tinha esse dado. Muito diferente. Os hábitos de vida são fatores determinantes, né? Sim. Do êxito de uma terapêutica. Você pega aí a Covid, apesar de que a Covid aconteceu de tudo, né? Atletas, idosos, enfim, a gente acho que tem muito por estudar por aprender com isso, efeitos da Covid. Mas você sabe, vítimas de traumas, de grandes infecções, dependendo da vida que você leva, aumenta a tua chance de êxito ou não dentro de uma recuperação, uma afecção à saúde, né? E os próprios tratamentos, por exemplo, a gente tem, eu sei porque eu acompanho, porque eu tive histórico de família de Alzheimer, então a gente todo mundo que tem um histórico, a primeira coisa que pensa é o que eu faço para eu não ter. Chegar nessa e uma das coisas que a gente vê, se você se alimenta desse jeito, se você tem esse tipo de hábito, isso aqui diminui 80% a chance. Eu falei, 80%? Eu falei, cara, eu vou fazer isso aí. Falam que o câncer são fatores, a gente fica muito preocupado com a nossa genética, mas os nossos hábitos de vida são muito mais, influenciam muito mais a vida que tá certo, que de um atropelamento a gente não vai evitar. Exatamente. Tanto que o Brinco falou. Mas, com toda certeza, os nossos hábitos de vida são determinantes. E os profissionais, eles têm que captar isso, né? Pensa aí, chega uma pessoa inconsciente, você nem sabe o nome dela, o que ela faz, o que ela tem, que dor teve. Então, essa questão da importância. Então, você atende o paciente, muitas vezes você tem que ouvir a família. Você atende a família. Então, as informações que são referidas. Então, é um universo que transcende a relação cliente direto, né? É muito legal. E você usou até um termo, né? Muito legal isso, que o hospital, ele tem o cliente e ele tem o paciente, que nem sempre são a mesma pessoa. Então... Não, com certeza, né? E a gente tem o cliente interno, né? E aí pensa na figura do médico. O médico, ao mesmo tempo que ele é um agente de segurança, de saúde, assistência à saúde, que atende da mesma forma que o enfermeiro, ele é meu cliente, porque se ele traz o paciente dele, ele virou meu cliente. Então, tudo muito diferente. É complexo, né? Muito complexo. Então, aquele que faz parte da minha esteira, que é o médico,
ele é meu cliente. Se ele não traz o paciente dele também, como é que eu vou... Se eu não atendo bem o paciente dele, se o paciente não fala bem do hospital, olha, doutor fulano, eu fui muito bem tratado. Isso tem a ver com a pergunta que você fez, qual que é a importância da qualidade para a diretoria, né? Ela trouxe da importância de facilitar, simplificar a vida da diretoria, né? Porque, mas olha que legal, também ajuda a... Quando eu dei o exemplo do médico agora, se eu estou fazendo um bom trabalho de qualidade, eu sou um médico, eu tenho em 3 hospitais, onde eu vou querer levar meu paciente? No que atende bem. Deixa eu te falar um termômetro interessantíssimo de qualidade do hospital. Quando esse médico leva seu familiar ou ele opta por internar. Quando o nosso enfermeiro, nossos profissionais buscam o nosso serviço. Eu falo, não tem indicador mais revelador se a gente está no rumo certo ou não. Se você... Não, porque ninguém vai. Ninguém que tem o poder de escolher vai onde acha que vai ser mal atendido. Exato. Ou não atendido com a segurança necessária. Ainda mais o colaborador, né? Que conhece os bastidores. O famoso conhece a cozinha do hospital, né? Esses dias eu tive, assim, uma oportunidade, eu fiquei muito feliz. Uma enfermeira nossa que é excelente. Uma profissional muito séria, muito comprometida, descobriu uma cardiopatia, foi operada na Santa Casa, 4 pontos safenas, uma mulher de 47 anos, com filhos, enfim... E aí, no dia da alta, eu fui visitá-la. Até porque, eu acho que o hospital inteiro foi visitá-la. É uma pessoa muito querida lá. E aí ela falou, Ana, eu não sei como agradecer. O atendimento que eu recebi da recepção, de todo mundo. Eu falei, Silvana, e sabe como que isso se chama? Merecimento. É o que você dá para as pessoas. Então, eu fico feliz em você ter recebido. E é isso, né? A gente tem que pensar que nós somos potenciais usuários. Sim. E o método que a gente emprega é aquilo. Eu não faço o que me dá na telha ou o que eu aprendi na minha escola. Então, a gente tem, dentro da nossa área, dentro do hospital, uma área que se chama educação continuada. Então, a gente tem todo um trabalho de recebimento dos novos profissionais, calibração das técnicas, e aí um acompanhamento durante o período de experiência da adesão aos protocolos. Então, a gente tem que ter um time muito robusto. E cada enfermeiro, cada líder é um treinador. Aí tem todo o processo usual de avaliação de experiência, mas essa adesão às técnicas, aos manuais técnicos e protocolos, ela é fundamental para que a gente tenha o mínimo de desvio possível, que vai ter. Porque aquilo... Não, porque é ser humano... E as pessoas vão imprimir, às vezes, o seu jeito. Existe um limite para isso. A técnica ela tem que ser exata, mas o como é o jeito que a pessoa faz, né? Eu brinco que é o calor que ela coloca por trás daquela técnica. Ela pode fazer a mesma coisa de várias formas, né? Então, e um ponto que você está trazendo é da importância do treinamento para a qualidade, né? Fundamental. Treinamento e os métodos, né? Porque ela usou o exemplo de uma enfermeira que é muito profissional, né? Muito competente, mas que o método aconteceu mesmo quando... Sem ela era paciente, né? Quando ela era paciente. Exatamente. E eu falo, gente, nós precisamos tirar férias, a gente pode ficar doente, e as coisas têm que rodar com o mesmo padrão. Exatamente. E assim, a Santa Casa está passando por uma mudança muito grande de perfil assistencial, até porque ela remodelou a sua estrutura, e nisso a gente está recebendo pacientes que antes optavam por outros serviços de Londrina. Então a gente acabou tendo um salto de infraestrutura física que acaba imprimindo também uma nova expectativa nas pessoas, em termos de como essa assistência é feita. Então nós estamos numa fase assim, de mudança muito grande. Sempre a Santa Casa foi muito consagrada pela qualidade técnica e a questão da humanização, no sentido de acolhimento, do bem receber. Mas agora a gente tem que estar bonito, tem que estar chique. Agora muito bonito. Agora não basta a mulher de César ser honesta, tem que parar. Agora não, para vocês terem uma noção, esses dias a gente tem uma profissional que é excelente. E aí estava com um paciente muito diferenciado dentro da UTI, e aí ela falou, ai, vozinho, o que o senhor quer? Ele falou assim, eu não sou seu avô, você não é minha neta, eu sou fulano de tal. E é isso, não é mesmo? Então, às vezes a gente, é o calor, alguns pacientes ficam felizes, se sentem, pode me chamar de avó.
Mas a maioria não. Então, assim, é calibrando um pouco também. E entender as linhas de contorno que envolvem o atendimento, exatamente. Né? Então, aquilo, como eu posso ser caloroso, mas sem correr o risco de pisar fora da linha. De pisar fora da linha, de ser politicamente incorreto. Então, hoje em dia, a gente vive muitas questões do ponto de vista de conduta, interface humana, Sim. que exigem um cuidado tremendo. O compliance, até uma das coisas que eu ia entrar, que a gente tem que falar um pouquinho, é impossível a gente não falar das normas, né? Sim. Impossível. Mas antes de falar de norma, a gente pode falar de ONA, de ISO 9001, a nova norma da saúde da ISO, Sim. mas tem que falar que a questão de compliance para o hospital é uma coisa indiscutível, né? Aí veio a LGPD, Sim. que veio assolando, né? Então eu tenho uma preocupação enorme em relação à questão do sigilo, da guarda, porque nosso mundo são informações sensíveis lá. Tudo é sensível. E essa informação tem que ser partilhada. Você não pode, como é que você não vai falar o nome do colaborador? Mas na medida... mas é uma loucura e para as pessoas certas. Não, né? o que eu acho muito interessante, porque todas as profissões dentro da área de assistência têm o seu código de ética. Então, eu falo, meu Deus, e quantas coisas a gente tem ainda por avançar. Até porque a Lei Geral de Proteção de Dados devolve ao seu titular o direito e propriedade daquilo que é seu e que é sobre você. Não é mesmo? Então, a saúde não é mais entendida como os profissionais dizendo o que o paciente deve fazer, e sim ele assumindo o protagonismo e decidindo junto. Então, isso é muito difícil para a área da saúde, que sempre foi hegemônica, todo mundo sabe tudo e o paciente tem que ser paciente. E, na verdade... Acho que por isso deram esse nome, né? Seja paciente. Pois é, mas agora não existe mais isso. Vamos virar paciente aí. Nós ficamos impacientes, a gente fica extremamente solicitante, pensando que a nossa informação, ela tem que ter a reserva necessária, não é? Então, hoje a gente, e dentro da nossa filosofia lá de capacitação, a gente sempre joga muito, gente, se fôssemos nós... Às vezes informação que o paciente quer manter restrito à equipe, não quer que a família saiba, questões de foro íntimo, é tudo, né? A gente estava recentemente com um paciente que ele já tinha todo o seu testamento vital, manifestação de vontade, uma pessoa extremamente esclarecida. E a gente às vezes vê o temor que as pessoas têm disso não ser respeitado pelos profissionais, porque a gente tem essa cultura de que eu sei o que é melhor para você. O famoso eu sei o que é bom para você, né? Só que, na verdade... Cada um é senhor da sua vida, né? E aquilo, quando eu falo, o outro tem que ser protagonista e tem que decidir, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que dar informação qualificada. Eu tenho que explicar o que é a conduta que eu estou adotando, as hipóteses diagnósticas, os caminhos terapêuticos que eu pretendo percorrer, e você tem que consentir e ajudar, né? Então, eu vejo... Então, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela nos obriga a modificar uma conduta que traz para o dono da informação, para o titular, seja ele empregado, seja ele paciente, uma autoridade que a gente não via, né? Sim. E nos exige um tremendo cuidado, pensando assim, nos múltiplos parceiros que os hospitais têm. Eu tenho uma parceria com determinado laboratório de análises clínicas, com a empresa de tecnologia. Sim. Então, é uma interface que exige, é uma cadeia de respeito. Exato. E proteção, né? De proteção. Mas legal, você falou bastante, Ana Paula, da LGPD, eu acho que todo mundo está por dentro dessa. Está vivendo. Mas a regulamentação e o compliance não vem só daí. Sim. Ele vem da Anvisa, ele vem da ANS, ele vem da... Sim, todas as normas sanitárias. Né? Tem que pensar na segurança sanitária. E é um quebra-cabeça complica. E a gente não entrou ainda em governança clínica. Sim. Quando a gente está falando da gestão de casos. Exato. Então, é um mundo que complexo. Dá para fazer um podcast só sobre governança clínica e compliance. Sim. Porque vai ser... A gente tem um problema. Eu participei outro dia numa mesa redonda num cliente nosso muito grande de São Paulo, também da área da saúde, onde o tema era exatamente esse governança clínica, né? E eu falei um pouquinho sobre qualidade. E a gente via a busca, porque as pessoas têm que conseguir fazer o hospital performar enquanto negócio. Claro, que é uma empresa como outra qualquer. Sim. Só que a gente tem todas as condições clínicas e casos adversos que acontecem, dos mais loucos que acontecem, né? E você deu um exemplo de alguém que chegou com testamento. Sim. Tem pessoa que chega inconsciente. Sim.
Você não sabe. Então, os protocolos, eles cada vez mais, tanto que existe uma metodologia DRG, que ele vai individualizando cada vez mais. Então, por exemplo, vai fazer uma cirurgia, uma colicistectomia, retirada de vesícula. Um paciente jovem, sem comorbidades. Muitas operadoras já estão remunerando conforme DRG. Claro, é um mesmo diagnóstico, é uma mesma doença. Um idoso, 90 anos, cara, outra coisa. Pronto. Então, essa remuneração e por resultado, por tempo de permanência. Então, aquilo tudo que a gente sabe que reflete se a assistência é de qualidade ou não é. Então, cada vez mais os mecanismos de remuneração, inclusive remunerações de entes públicos. Eu vi uma experiência no estado do Espírito Santo, que eles estão remunerando os hospitais lá, do estado, não como a tabela SUS, e sim usando essa metodologia DRG. Porque que atribui, né? É melhor para todo mundo, claro, né? Que sim. Mas é aquilo, estão olhando a qualidade da assistência daquele hospital. Porque aí associa a performance assistencial com a remuneração. E aí eles estão dando dinheiro para os hospitais para investirem em formação de gestão. Porque para você implantar um modelo que você faz gestão clínica e uma gestão de custos, você tem que ter gente preparada. Mas aí a gente tá falando de novo de governança, né? Exatamente. Porque não, isso daí... E é muito maluco porque muitas vezes a ANS vem, nada contra, ou quem coloca, agora a gente vai ter que ter governança nos hospitais. Sim. Mas é legal falar isso, né? Mas é igual... E se você vê a evolução da profissionalização nos hospitais, ela é muito curta, né? Hoje em dia, a gente teve um ministro, o José Serra, que ele estabeleceu uma portaria que obrigava os gestores de hospitais, isso foi em 2000, 2002, a ter uma formação de gestão. Justamente porque existe o problema de financiamento, sem dúvida nenhuma. O SUS ele é deficitário. Porém, existe a má gestão também. A questão da gestão. Ou às vezes não é dolosa, não é intencional. Mas é só uma gestão ruim mesmo. São despreparadas, né? É isso aí. Então, existem coisas que interferem nesse resultado. Com toda certeza. É legal falar disso, porque às vezes o nosso ouvinte está pensando, poxa, o problema aqui do meu hospital é os eventos adversos, eu tenho dificuldade com meus indicadores. Claro, isso tudo são dificuldades da qualidade, mas quando a gente olha para a qualidade de uma maneira um pouquinho mais ampla, mais abrangente, quando perguntou para você, ficou evidente nos exemplos que você deu, como você conseguia direcionar o resultado do hospital. Claro. É uma questão de negócio, né? Eu acho que é bem o cara fundamental. E não é, eu fico um pouco maluco porque as pessoas às vezes romantizam, e não é que a gente quer tirar a humanização, é o contrário. Sim. Mas é que se o hospital ele deixar de ser um bom negócio, ele vai fechar. Vai fechar, exatamente. E daí sim que acaba o impacto vai ser enorme. A gente está vendo assim, o capital internacional entrando com tudo no mercado da saúde. E eles não têm dó nem piedade. Resultado negativo, eles fecham. Eles fecham uma unidade. Então, às vezes, tem a Santa Casa, eu vejo assim, toda a nossa cultura, o nosso compromisso com Londrina e com a região. Um hospital dessa natureza, não, ele tem um compromisso com sócios, com quem é dono, né, de dar esse retorno. Claro, eu acho que extremos não são bons. Exatamente. Pensando assim, a gente não pode só viver do assistencialismo, porque se a gente não sobreviver, se não fechar a conta, a gente não vai atender direito, vai ter algum problema, né? Então, tudo extremo é ruim, principalmente dentro de um setor que exige muito, eu falo assim, bom senso, né? Bom senso e caldo de galinha não faz mal pra ninguém. Mas como é difícil achar, né? Pensa assim, eu tenho lá um número de leitos destinados ao SUS e convênios. É matemática. Eu tenho 117 leitos de enfermaria na Santa Casa e 28 de UTI. Eu tenho que fazer uma gestão de ocupação. Eu tô com um paciente imensamente crítico dentro do pronto-socorro. Eu tô com um leito de convênio vago. O que eu faço? Em que eu penso? Eu tenho que pensar na receita, eu tenho que pensar na vida, e aí, o que eu faço? O que é certo? O dilema, né? É muito fácil falar, não, você devia ter feito isso, cara. É óbvio, mais uma vez, que para aquele paciente, para aquela vida, a gente sabe o que tem que ser feito. Agora, para o futuro do hospital, se todo paciente que chegar, e você acabou de me dizer que então, está sempre superlotado. Existe um sistema chamado DataSUS, e lá são processadas as contas dos hospitais. Então, ela sabe que eu tenho 117 leitos de enfermaria, 30 dias naquele mês. Então, eu tenho uma capacidade instalada em diárias. Aquele paciente que eu deito num leito de convênio, eu não faturo a diária. Eu perco. Porque você não tem capacidade instalada para atender. Por que você atendeu? Então, eu além de atender,
Eu gasto e não E recebo. não vou receber. Imagina, um negócio muito doido, né? É. Então, o sistema não concebe que pode ter um leito extra Não aceita que você atenda. que eu não entendi. Então, assim, é pernicioso demais, é para não dar certo. Mas Então, existem inflexibilidades ou métricas ou parâmetros que não ajudam. Mas é legal a gente estar falando disso porque esse é um assunto, de novo, a gente tem que trazer, você trouxe muito bem, os extremos são ruins, Sim. a gente tem que ser humano, mas o Sim. hospital tem que sobreviver. Ah, mas eu não concordo, cara, então vai vir os grupos internacionais, vão vir comprando Exatamente. tudo, eles vão matar os que estão sobrando, Pronto. depois deu eles, resultado. se não deu certo, ele fecha aquela unidade. Desassiste, desemprega. Exato, Certo. então assim, a gente tem que entender isso, porque a gente tem que ter o ponto de equilíbrio aí. Sim, não. E é interessante, a tolerância das pessoas para determinados ramos de atividade é muito diferente do hospital. Eu costumo falar para as pessoas assim, a gente tem um percentual de pacientes que vão em caráter particular. E as pessoas não hesitam em sair sem pagar a conta. Aí eu falo, quem que vai no supermercado, pega o carrinho de compra e sai sem pagar pelo caixa? Então você vai no supermercado, que é o quê? Nada perto de Nada. saúde, né? E paga a conta. Eu nunca vi ninguém tentando sair pela porta sem pagar. E no hospital as pessoas acham que podem sair sem pagar. Então, mas Não é verdade? mas Não é um é- negócio doido? Mas aí acho até que eu vou conectar na próxima pergunta Sim. que a gente tem, porque isso tem um pouco a ver com a cultura que a gente tem aqui no Brasil. De assistencialismo, de exatamente. caridade. E que a gente tem, mas, de novo, Sim, a conta sim, vem. Sim. Né? Mas eu queria perguntar para você um pouquinho, Moniz, vamos fazer essa pergunta aqui Vamos. sobre da cultura de qualidade, vai lá. Bom, a gente tá falando de cultura, Sim. né? E até a gente conversando sobre comunicação, a gente falou Sim. aqui de handoffs e tudo mais. Dá alguns exemplos, Ana, de como vocês têm trabalhado isso na SCAL, né? Para fortalecer cultura, comunicação e manter isso de maneira integrada, de acordo com a direção da empresa. Porque os desafios estão postos, né? Então, a gente tem a cultura do Brasil, que talvez não ajuda a cultura que você Sim, construiu ali exatamente. dentro. Então, fala um pouquinho pra gente do que você tem usado como estratégia lá. Recentemente, nós fizemos uma atualização do nosso planejamento estratégico. Legal. Então, isso é fundamental. O último planejamento, ele tinha acontecido em 2016. E a gente sempre teve uma cultura muito da emergência e não do planejamento. Um hospital. Então, exatamente, mas assim, como se diz, um hospital, uma atividade Mas crítica tem e que dinheiro. ter, Aí tem que que ele tem ter. que planejar mesmo, né? Eu falo, meu Deus. É o contrário, daí que não pode ficar na Exatamente. emergência. Então aí, esse reavivar a missão, valores, e o que se procurou muito fazer? Valores muito compatíveis com aquilo que a Santa Casa sempre fez. Então, assim, a gente não pensou num valor bonito para as pessoas lerem, mas algo que tem muito a ver com a nossa Significado. prática. Exatamente. Isso, legal. E ao pensar os valores, é o valor aplicado. Então, o respeito, não é simplesmente uma palavra jogada. Uhum. O respeito na interação com os colegas e os pacientes, o respeito às diferenças, às diversidades étnicas, sociais. Isso sempre teve muito no coração da Santa Casa, né? Em todo hospital. Como é que pode? Você tem um universo absurdo lá. Você atende o baleado, quem atirou, você... Não é mesmo? Tem de tudo lá. Só não pode pôr no mesmo quarto. Você não pode pôr o baleado e ficar tirando no mesmo quarto. Mas é bem isso, mas é o que acontece, né? Então Meu você... pai foi atendido lá, inclusive. Meu pai é policial. Então. E teve uma situação que ele confronto, levou um tiro no dedo e ele foi atendido lá. Então, Mas será eu que... acho que quem atirou não foi, não. foi pra lá, não. Então é essa vida, né? E os nossos valores sempre foram muito desse atendimento indistinto. A gente tem muita questão assistencial muito forte. Tanto que a nossa missão era integrar para servir, priorizando a vida. E aí a gente tirou o servir. Porque aí nessa revisão do planejamento foi falado muito assim, o servir de assistência, a gente precisa se ver como uma empresa que precisa de resultado. Então é aquilo, integrar para cuidar e educar as pessoas, até porque a gente tem essa questão da educação, né, promovendo saúde, educação. Então a gente mudou, inclusive, esse lema que já estava muito arraigado
nessa concepção de servidão, eu fui uma das que foi contra, porque eu acho que servir É tão bonito, é né? bonito, não é bonito, e o líder serve a sua equipe, enfim. Mas eu entendi o que as pessoas estavam pontuando e falando, realmente, nós estamos mudando, passando uma fase que a gente precisa alcançar a nossa autossustentabilidade. E o nosso processo de revisão foi muito democrático. Aí o time de vocês teve a oportunidade de participar da nossa última oficina. E assim, a gente procurou ter representado todo o universo das Muito nossas legal, unidades. muito legal. Um processo com muita tranquilidade, assim, muito das pessoas colocarem aquilo que eram as suas concepções. E eu sou uma daquelas pessoas assim, que se o seu valor pessoal não é compatível com o valor da empresa, não dá. Então é um encontro, né? Aquilo que eu sou como pessoa e profissão. E eu não sou duas pessoas, eu sou uma só. Muito legal. Eu tenho que estar inteiro ali dentro, isso tem que ser compatível. Porque se não estiver, aquele não é o seu lugar. É legal. Não é mesmo? Então, o processo de planejamento estratégico, ele respeitou muito o nosso componente cultural, que ele é muito fortalecido pela origem da Santa Casa ter sido muito influenciada pela presença das irmãs. Isso tem, e as misericórdias, os princípios das misericórdias, né, desde da sua criação na Espanha, que é cuidar dos doentes. Então tem todo um compromisso assistencial que antecede muitas vezes até a questão financeira. Né? Então o que a gente tem que fazer é equilibrar tudo isso. E você está trazendo um exemplo legal, é muito legal ouvir você falando, porque o que eu vejo, né, o que eu me considero um cara, especialista em gestão, um cara que estuda gestão há muito tempo, você trazendo para cá promover a participação das pessoas. Sim. Você está dizendo, você está falando sobre consenso. Só que bonito. Você falou assim, eu era contra, mas eu entendi. Sim. E a grande vantagem do consenso não é a melhor escolha, é a escolha apoiada por todas, entendeu? Sim, a gente escolheu um negócio que a gente consegue apoiar, então vamos todo mundo nessa. Lá. E é o que todo mundo assimila, porque a cultura é o que você percebe, né? Exato, não é o que é escrito. Exato. E essa percepção é importante. Fundamental. Para responder essa pergunta da Mo, né, que ela falou, poxa, como que a gente... esse lance de envolver as pessoas, criar consenso, deixar elas falarem, ajuda a comunicar, né? Com certeza. Ajuda todo mundo a estar no mesmo barco. Não, e o que você tem que mostrar também, né? Eu acho que equipe é que nem criança, que nem filho. Não adianta nada você falar uma coisa e mostrar outra. Então eu me policio muito na minha conduta como liderança, da mesma forma os demais líderes, né? Então primeiro a gente tem que ser. Porque o que a gente discute e não faz... A congruência é fundamental. Né? Coerente a gente tem que ser, né? A pessoa tem que olhar para você e ver aquilo acontecendo. E refletir, ver esse reflexo. Legal. Então as pessoas vão me enxergar. É o papelzinho que está no corredor do hospital. Eu não vou chamar funcionário da limpeza. Eu vou pegar aquele papel, estou vendo um paciente, um acompanhante perdido no corredor, eu vou guiar, eu vou orientar, eu vou encaminhar. Porque eu falo que essa pessoa é o centro da nossa atividade. Então, como você passa e finge que não é? Finge que não vejo, a toda poderosa, a chefona. Não existe isso, né? É muito legal falar disso. Então eu vejo que isso é o que tem que ser o imperativo de todos nós, né? Às vezes as pessoas enxergam a posição e o glamour da liderança, mas o que a gente tem é muita responsabilidade. É responsabilidade em ser, né? Ser aquilo que se fala. Eu não tô sabendo desse glamour aí. Né? Aqui no lugar de glamour a gente tá dando café mesmo. Tá ótimo. É isso. A gente trocou o glamour por café. Mas quando a gente... Mas o que você está trazendo, essa coerência, né? A Moniz perguntou um pouco sobre comunicar. Sim. Eu acho que você foi muito assertivo, porque quando a gente é o exemplo, e é óbvio que todo mundo pisa na bola o tempo todo, né? Também outra coisa, o pessoal quer um líder infalível, fala, não vai dar. Não existe. Não vai dar, não olha pra mim. Isso. Teve 1 a 2 mil anos, crucificaram o cara. De lá pra cá, entendeu? Ninguém mais conseguiu. Entendeu? Se ele não agradou, mas... Cara, então assim, a gente erra, se desculpa, avança. Sim. E como administrador, pensa que conhecimento técnico eu tenho na área da saúde? Nenhum. Eu estou num ramo de atividade que se eu não uso o conhecimento do outro, se eu não chego até o outro, se eu não respeito o outro, se eu não escuto, eu estou perdida. Então, às vezes, se não é por uma questão de entender que isso é o melhor caminho, que seja por inteligência, que não tem decisão. Porque como que eu vou trabalhar dentro da área da saúde se eu não estou junto com a equipe, se eu não estou aprendendo? Então, e o administrador é isso, ele vai para a área de construção civil, enfim, qualquer área que ele vá atuar, como vocês, né? Sim. Quando a Qualiex, né, quando a Forlogic entra numa determinada empresa em ramo de atividade, você tem que começar a conhecer. Isso aí. Conhecer isso e se aprofundar para entender do negócio e até propor
soluções. Então, como gestor, eu tenho que fazer isso. E eu não sou enfermeira, eu não sou médica. Eu brinco assim, eu que não sou nada, acho que a gente... Só sobrou a vaga de superintendente pra mim, porque eu não sou... Eu brinco com isso, né? Esses dias a gente vivemos uma situação, mas para mim foi de uma riqueza tremenda. A gente estava com uma moradora de rua muito crítica, precisando de assistência, e ela assim, ela não queria ser cuidada, ela queria ir embora, ela não queria estar lá. Então, de certa forma, o encaminhamento dela para Santa foi compulsório. E a gente estava com um familiar de uma celebridade lá, e as duas tinham o mesmo nome. E aí eu conversei com a equipe, eu falei, gente, qual que é a diferença de uma e da outra? Nenhuma, cada uma tem a sua necessidade, cada uma está exigindo de nós fazer de forma diferente, porque não estava funcionando, né? Então, essa moradora de rua, gente, pensa, uma mulher que está na rua, de repente ela estava com tuberculose, precisava fazer o isolamento, precisava tomar banho, precisava se submeter a rotinas totalmente fora. Porque imagina a tuberculose que exige uma rotina diferente. Não, isso, exatamente, isolamento, porque é o potencial de contaminação, então ela tinha que estar fora da rua, senão ela ia ter que contaminar. Ela estava com um problema seríssimo, infecção na perna, ela ia morrer se ela não tratasse. E ela, usuária de droga, então ela tinha perdido totalmente o seu discernimento. Então ela tinha uma capacidade de escolha mais limitada, né? E esse contexto de rua que a gente já sabe, né? E aí as equipes, mas ela não está aderindo, não está aderindo. Eu falei, mas o que a gente está fazendo de diferente? Porque fazer a mesma coisa não está dando certo, então a gente tem que fazer diferente. Eu falei, então vocês me desculpem. Eu falei, eu que não entendo de assistência, acho que está na hora da gente fugir daquilo que é o usual. Pessoas diferentes têm que ser atendidas de um jeito diferente. E foi o que funcionou para as duas. Né? A gente estava com um paciente muito VIP, muito diferenciado, com exigências dentro do seu mundo. Cada um exigiu o seu mundo oferecia, o que colocava como necessidade. Eu falei, então os extremos são iguais. Né? Então existem pessoas, existem situações que exigem que a gente se adapte e trabalhe de um jeito diferente. E deu certo com as duas. Eu fiquei muito feliz. Que legal. A gente teve êxito. Eu tive uma cliente muito VIP que saiu de lá com uma excelente impressão da Santa Casa, formando opinião positiva sobre a Santa Casa e uma vida salva, que está hoje, agora, dentro de uma casa, de uma clínica, sendo cuidada, não perdeu a perna, porque pensa, uma moradora de rua que sofre amputação de membro. Imagina. Aumentar a dramaticidade. E mandou uma mensagem para eu, assim, me emociono, porque... entre aspas, era uma vida perdida, né? Então, se a gente não fizesse diferente... Quem que faria? E esse clique fui eu que dei. Então, eu falo, eu que não entendo nada, e às vezes a gente tá fora da assistência, né? Então, eu falei, gente, temos que ter um outro pelotão. Se o primeiro pelotão não deu conta, tem que pôr o segundo na jogada. E o olhar de fora também, né? Exato, eu acho exato. Que tem muito nós valor. Fizemos diferente? Ana, não tá dando, porque assim, isso o município de Londrina me acionou, porque foi uma movimentação, o grupo do consultório lá em Londrina o município tem um consultório de rua, me acionou pedindo ajuda, e a equipe do consultório de rua que tinha vínculo com ela foi para dentro do hospital, eu falei, vem a psicóloga que atendia habitualmente, vem para dentro. Que aí foi feito um trabalho conjunto e que rendeu frutos. Mas uma coisa bem legal que eu acho que talvez não sei se está evidente, mas para mim fica muito evidente ouvindo a história. Sim. Esse é o papel do líder, que o líder é o cara que quando tudo desaba, e sempre desaba, ele levanta e fala assim, pera um pouco. Peraí, vamos ver. Tem um tipo de coisa que a gente não abre mão aqui. Exatamente. E é isso e isso. E a equipe esquece, não é por mal, porque tá o mundo caindo na cabeça deles. Entendeu? Eles têm mais 40 pacientes ali. Eu falo, gente, tanto que eu falei dos 274, 2 estão exigindo algo que não é protocolar, de certa forma. Então, 2 nós vamos ter que lançar a mão de outras alternativas para a gente chegar no mesmo desfecho. Para entregar aquilo que a gente está na nossa missão. Exatamente. É difícil? Não tenha dúvida. Mas são poucos, perto do universo. Vai fazer, o padrão é muito mais frequente, é aquilo que foge. Legal, muito legal. Então, Moniz, muito bom, hein, Moniz? Bom, hein? Que aula, olha, dá pra ficar mais 2 horas. Vai trazer mais uma vez a Ana no programa com a gente. Olha, muito legal, muito legal. Mas tem até indo pro encerramento aqui, chefe, eu tomando a frente. A Ana falou muito no começo ali do momento certo, né, de investir na tecnologia adequada e tudo mais. Porque tem um processo de maturidade dos processos e a partir do momento que essa maturidade vai crescendo, ele exige novas
das ferramentas, né? Sim. E a gente fica muito feliz que vocês usam o Qualiex lá. Não só usam o Qualiex, né? Que a gente fala muito do Qualiex como ferramenta, mas a gente busca muito essa construção de parceria, né? Sim. Por isso que a gente participou do planejamento Eu estratégico fiquei muito de vocês. feliz quando foi a oportunidade. Que Foi a muito Moniz me legal. E Não. foi a disponibilidade de vocês. Vocês se falaram, Ana, podemos? A gente se convidaram. Eu falei, tudo bem. Mas que sabe o que acontece? É que o nosso propósito tem lá relacionamento. Fundamental. Então, assim, a gente entrega a tecnologia, a melhor tecnologia do mercado, mas as pessoas conhecem a gente pelo relacionamento. Fundamental, né? Porque também é um negócio, é humano. Não é mesmo? É muito disso. Você está dentro da empresa, você desnuda coisas que elas sabem, que muitos parceiros de longa data nem imaginam, né? Então, ao participar do planejamento estratégico, e lá a gente faz, né, um desenho de cenário, enfim. Então, é uma relação de confiança e construção conjunta. Isso, muito legal. E você que tá ouvindo a gente aí, que também é da área da saúde, ou não, né? De que, como curioso, na gestão, aprender um pouco, porque deu pra aprender muito aí, ó. Poderia mandar pro seu líder, hein? Enfim, você também pode conhecer o Qualiex, né? Então, a gente apoiou ali no planejamento estratégico, mas não só no planejamento estratégico, ferramentas para o controle dos eventos adversos, notificações, de auditorias, tudo aquilo que é necessário para fazer o atendimento de normas e de regulatórios, que a gente sabe que é pesado, né, na área da saúde, mas com o Qualiex ele se torna mais acessível, mais fácil, contribui com a cultura e a gente vai construindo aí um processo mais fluido dentro da organização, com informação mais rápida, né? Que chega na gestão, o indicador que está lá na mesa, em tempo real, né? O relatório que não ajude a diretoria. Hashtag, né? Deixa eu aproveitar e reforçar uma coisa que era muito importante. A gente às vezes perde muito tempo organizando a informação e não pensando, né? Então a ferramenta, o Qualiex, veio justamente para isso. Hoje, porque os controles de indicadores em planilha, era um negócio infindável. As pessoas perdiam muito tempo, e despadroniza. E aí, então, é mais tempo para a gente fazer aquilo, que é fazer análise crítica. Quer pensar. É isso. E o que não é pensar, a ferramenta faz, né? E com bastante qualidade. Então, eu sou muito grata pela parceria, por vocês entrarem na nossa casa e pelo convite que eu recebi aqui, fico muito feliz. Legal. Quero aproveitar esse espaço, agradecer minha turma da SCAL. Que legal. Quero agradecer todo mundo que faz da Santa Casa o que ela é hoje, né, e sempre foi. O sim que eu falei para a superintendência foi o sim de muitas pessoas que estão comigo, né? A Santa Casa somos todos nós, né? Pessoas que a fizeram ao longo desses 88 anos. Eu tô só há 29. Nasci lá e fiquei, eu costumo brincar. Enfim, mas agradecer muito a parceria, agradecer ao time que está tocando o Qualiex com muito louvor, irmã Lorena, Fábio, Márcio, Nalva, Karina, Josi, que está tocando o Docs lá. Então, agradeço imensamente vocês que estão sendo os multiplicadores de todas as nossas coordenações. Vamos seguir em frente, vamos continuar trabalhando e fazendo a nossa SCAL cada dia melhor. E a Ana Paula tem uma turma diferenciada. Isso é Tive a oportunidade de estar lá junto com eles. É muito bom, né? A gente se sente assim, contagiado com a cultura deles, com a relação que eles têm ali com a empresa. É uma conexão, né? Quando você trouxe essa questão de colocar todo mundo dentro do planejamento estratégico. Gente, não foi um evento, aí falando com participante do último dia, não foi um evento chato. Foi um evento de conexão profunda de todas as pessoas com aquilo que eles querem entregar, né? E via-se muito esse desejo. Não, a gente vai fazer melhor. Então, às vezes na ferida. Às vezes a gente fala de planejamento estratégico de uma maneira muito fria, né? Traz as planilhas. Traga as planilhas. Faz a SWOT aí, a gente vê. E não foi, cara. Foi um negócio muito assim legal. De conexão e de comunicação mesmo, né? Então, sentia-se que a galera estava muito alinhada. Mas quando a Ana falou um pouquinho sobre essa busca do consenso, ela não usou esse termo, mas ficou bem evidente no que ela estava dizendo. A gente percebe que isso aconteceu. Mas essa sempre foi um pouco a característica da Santa Casa, né? A gente nunca teve o Dr. Fábio, era o nosso diretor superintendente, então a pessoa que sempre
se relacionou muito bem, e como médico ele tinha um outro tipo de interface também, porque ao mesmo tempo que ele era o superintendente, estava na gestão, ele convivia muito com a operação. Então essa sempre foi muito a característica, ele ficou por 40 anos lá. Então a Santa Casa, ela tem essa estabilidade, eu acho que tudo isso legitima, fortalece muito a cultura assistencial que nós temos. Pra gente encerrar, se a gente não vai ficar falando até amanhã, eu vou fazer uma pergunta pra você que é importantíssima, que é o seguinte: o que é a qualidade real para a gestão hospitalar? Qualidade real, eu acho que é a percepção do paciente de que ele foi bem atendido. Então, para mim, é o que diz se é qualidade ou não. Não é o que eu penso, mas é o que o meu principal cliente diz. Olha que legal, hein, Moniz? Tudo a ver que a gente acredita, hein? Manda pro seu chefe. Manda pro seu chefe aí. Serve pra todo mundo. Manda pro pessoal do atendimento aqui também. Também, mas põe na empresa aí. Pode pôr na firma. Bom, primeiro eu queria agradecer. Sim. A participação foi muito legal, muito legal. Essa oportunidade. Poxa, Ana, a gente tem o prazer de ter você como cliente. Eu brinco sempre que a pessoa que eu mais gosto são os clientes. Porque eles são o motivo da empresa existir. Então, poxa. E a gente aprende muito, né? Muito. E você vir gravar com a gente ainda é muito legal. Não, a adorei. disponibilidade. Adorei vir conhecer aqui. Bem. E foi muito legal ter você com a gente. Quero lembrar o pessoal que está assistindo a gente ou ouvindo que ele pode seguir no Spotify, pode seguir no YouTube, curtir os vídeos, faz tudo isso aí que o pessoal do marketing manda, você já sabe. Sim. Todo mundo só fala as mesmas coisas, você já sabe o que tem que fazer. Mas quem quiser mandar um e-mail pra gente é contato@qualicast.com.br. Ô Moniz, mandar o áudio pra onde pra ganhar os stickers? 43 99822 0077. Tem um QR Code na tela aí, também funciona. Aponta e já manda aí pra gente esse áudio. Ana, se alguém quiser falar com você, como faz pra te encontrar? Me encontra lá na Santa Casa. Santa Casa, na Scal. Sim, na Scal. A gente tem o Instagram da Scal. Ah, legal. O meu pessoal. Ah, então tá bom. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar na tela também e na descrição do podcast o Instagram. Pode, o meu Instagram e o da Irmandade também. Tá bom, vamos colocar lá. Bom, segue a Moniz e Carla na rede social, que é dela é @Moniz e Carla, é nome artístico. Você vai vendo Real. É Moniz e Carla, A né? minha mãe pensou nisso, né? Ela vai participar do Qualicast. Moniz e Carla Pérez. Então, Pérez, quase. Infelizmente não tem. Ou o Jason AB, você pode seguir a gente. Eu queria agradecer você que é o nosso ouvinte aqui também, ó. Poxa, é uma honra ter você com a gente. Todo o time que tá gravando com a gente. Que obrigado, viu, Moniz, por mais essa. Mais uma vez, Ana, muito obrigado. Eu vou terminar com uma frase, tem que ser com uma frase do Hipócrates, né? Não dá pra terminar com outra. Claro. A cura é uma questão de tempo, mas às vezes também é uma questão de oportunidade. Hipócrates. Valeu, até mais. Até mais. Valeu, até, obrigada. Tchau. Qualicast, o podcast número 1 sobre qualidade, excelência e gestão.